Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém? Abra sua Bíblia, primeiro livro de Samuel. Está dentro do capítulo de número 16. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 16, versículo de número 18. Glória a Jesus. Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 18. Projeta aí, barulho, né? Já está projetando. Então respondeu um dos jovens e disse: Eis que tenho visto um filho de Jessé, belemita, que saber toca e é valente, e animoso, e homem de guerra, e é sisudo em palavras, e gentil presença, o Senhor é com ele. Pode sentar, glorificando a Deus. Irmãos, 1 Samuel, capítulo número 16, versículo de número 18, vai falar uma característica de Davi. Mas o que me chama a atenção é o estado de Saul. E essa situação não aconteceu de uma hora para a outra. Se nós voltarmos a alguns capítulos, o capítulo de número 15 e até o capítulo de número 14, vai dizer que Saul, ele peleja contra todos os seus inimigos em seu redor. Inimigos esse que era Moabe, contra os filhos de Amon, contra os filhos de Edom, contra os reis de Sobá, contra os filisteus. E onde que ele voltava, ele era usado por Deus para castigar os povos que estavam em sua volta, porque estavam submetendo Israel de tal maneira, com impostos, com saqueamentos e outras coisas. Você for ver no capítulo de número 14, versículo 48, vai dizer que houve valerosamente e feriu aos amalequitas e libertou a Israel das mãos dos que os saqueavam. Então, Saul, ele é forte na batalha. Vai dizer o verso 52 de 1 Samuel 14, que é um homem forte de guerra contra os filisteus, todos os dias de Saul, pelo que Saul a todos os homens valentes e valorosos que via, os agregava em si. Então, todos os homens começaram a se agregar a Saul, porque Saul estava no nome do Senhor e estava fazendo o que Deus deu na mão dele, libertar o povo de Israel, ir com o povo de Israel para essa grande peleja. Capítulo 15, Deus ele vai dar uma ordem, no capítulo 15, para Samuel, e vai dizer para Saul: olha, ele tem uma missão para Saul. Saul, ele deve ir para direção ao povo de Alameque. E o que vai acontecer é que eles vão batalhar. E eu quero que nessa batalha ele venha ferir Amaleque, destruir totalmente o que tiver. Não perdoa, porém vai matar de homem a mulher, de meninos e até os bois, ovelhas, camelos e jumentos. Capítulo 15, versículo de número 3. Saul ele vai convocar o povo e ter aí 200.000 homens de pé, 10.000 homens de Judá. Saul ele vai congregar bastante homens e vai sair para a guerra, pastor, vai. E nessa guerra ele vai no nome do Senhor, porque ele vai lutar contra um povo que o Senhor já tinha dado uma ordem lá em Êxodo, lá no vale de Redevi. Abra sua Bíblia aí comigo em Êxodo, capítulo 17. Projeta aqui para ajudar para ir rápido. Capítulo 17, versículo 8 a 14. Olha só o que a palavra do Senhor ela vai dizer, de 8 a 14, de Êxodo 17. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Redefi.
E enfim, vocês vão ver, depois explicando o que vai acontecer nessa peleja, em Deuteronômio capítulo 25, é que nós vamos ler depois. Pelo que disse a Moisés a Josué: escolhe os homens e sai pela peleja contra Amaleque. Amanhã estarei no cume do outeiro, a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. E aconteceu que quando Moisés levantara a sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para que assentasse sobre ela, e Arão e Ur sustentaram as suas mãos de um lado e do outro, e assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto, escreve como está dizendo, para memória no livro, e relata isso aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. Aí você vai abrir comigo aí em Deuteronômio capítulo de número 25, versículo 17 a 19, porque isso aqui é o que vai dizer nessa batalha o que aconteceu. Lembra-te do que te fez Amaleque no caminho quando saíste do Egito, como te saiu ao encontro no caminho, e te derribou na retaguarda. Olha só a covardia, na retaguarda todos os fracos que iam após ti, estando tu cansado e afadigado, e não temeu a Deus. Será, pois, quando o Senhor teu Deus te tiver dado o repouso de todos os teus inimigos em redor, na terra que o Senhor teu Deus te dará por herança, para que possuí-la, então apagarás a memória de Amaleque de todos no céu, debaixo do céu. Não te esqueças. Essa é a palavra que o Senhor Deus profetizou, deu como profecia para Israel. Riscar. O que vai acontecer aqui, irmãos, é uma promessa de Deus. Deus está fazendo com que Saul venha cumprir uma promessa, porque o Senhor está dizendo: olha, hoje eu me recordei o que eu disse e o que fizeram lá quando o povo saiu do Egito. Então Deus dá uma ordem para Saul, e a ordem era essa: vai cumprir o que o Senhor mandou. E vai nessa caminhada, meus irmãos, vai dizer o seguinte, que Saul e o povo vai perdoar Agag. Deus dá a vitória na mão dele, mas Saul vai perdoar Agag, e ele vai fazer outra coisa, vai ouvir o povo, que o povo venha guardar ovelhas, vacas, bois, cordeiros, o melhor. E o que tudo que eles queriam dizer, pastor Wagner, é o seguinte, que eles diziam o seguinte: vamos fazer isso para o Senhor, vamos fazer isso porque isso aqui é de Deus. Mas Deus está falando o seguinte: olha, a ordem é: destrói, porque fizeram de covardia, fizeram pelas minhas costas, e o Senhor está fazendo agora. Agora eu quero que esse povo seja tirado. Samuel recebe a palavra do Senhor, ele vai dizer: eu me arrependo de ter colocado Saul nesse posto como rei, porque deixou de seguir e não executou as minhas palavras. Então se contristou toda a noite e clamou ao Senhor. Irmão, olha só, isso aqui é profundo. Eu vou chegar onde o Senhor, isso aqui é uma palavra muito forte para os nossos dias. E o Senhor, ele falou comigo no meu coração: aqui Saul, ele faz algo de errado. Samuel dá ordem para Saul. Samuel recebe a dor no coração de que Saul não cumpriu aquilo que Deus tinha mandado. Com isso ele vai orar,
Mas o Senhor está falando, não adianta tu orar. O Senhor está falando, eu me arrependo de ter colocado Saul, e está dizendo o texto, que não executou as minhas palavras. Para o desobediente, para aquele que não anda nos caminhos do Senhor, se aquele que não executa as palavras de Deus, você vai muitas vezes orar, mas Deus é que quer tratar com a pessoa. Você vai orar, você vai pedir para voltar, mas o Senhor está falando, deixa comigo que eu vou tratar com Saul. O que vai acontecer aqui é que de madrugada Samuel ele vai encontrar, ele madrugou, na verdade, Samuel ele vai encontrar com Saul pela manhã. Parece aqui que no texto que Samuel ficou acordado a noite toda por causa disso. Tirou o sono de Samuel, irmão. Tirou o sono de Samuel. Porque todos nós que temos responsabilidade, seja com a obra, seja como liderança, muitas coisas tiram o sono de nós. Eu vou dizer isso, então o pastor não testemunha. Quantas vezes o pastor já perdeu o sono? Quantas vezes a missionária já perdeu o sono por causa de liderança? E a palavra do Senhor está dizendo que ele perde o sono por causa de Saul. Ele vai orar, mas o Senhor está falando, não tenha dó de Saul. Não tenha dó de Saul, porque eu vou tratar com ele. A Bíblia está dizendo, aleluia, que quando ele vai descer, ele vai falar o seguinte, abrir o sorriso para Samuel. Vai abrir o sorriso para Samuel, pensando que está tudo bem. E ele vai dizer para Samuel, bendito és tu do Senhor, executei a palavra, eu fiz aquilo que Deus mandou. Mas o Senhor está dizendo para ele, ó, como é que tu executou? Eu estou ouvindo coisas aqui no meu ouvido aqui, ó. Como é que tu fez a palavra? Porque eu estou ouvindo barulho de boi rugindo. Como é que você fez a palavra? Porque eu estou ouvindo barulho de ovelhas aqui no meio. E o Senhor falou que era para poder destruir tudo. Mas o Senhor está falando, a tua desobediência chegou às minhas narinas. Aqui está dizendo a palavra, Saul, ele chega nessa situação e vai dizer, mas Samuel, o povo perdoou, e perdoou e pegou o melhor das ovelhas para oferecer ao Senhor. O resto, porém, temos destruído totalmente. Nós fizemos, ou seja, metade do trabalho. Não adianta fazer metade do trabalho. Deus quer que nós façamos um trabalho completo. O Senhor está falando, o trabalho tem que ser completo. Aí o Senhor está falando o seguinte, olha, por que você não destruiu? Era para aniquilar, verso 18 do capítulo 15, era para aniquilar. Aí vai dizer o seguinte, antes você voaste, foi correndo ao despojo, e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. A avareza, irmão, tira você do foco. Eu ouvi algo, e é uma verdade. O que afunda o barco não é as águas que estão em sua volta. O que afunda o barco é as águas que entram dentro. Não é aquilo que está em sua volta que vai afundar o teu barco, mas é aquilo que entra dentro do teu barco. Porque tem muitos, irmãos, que estão aí, está no mundo, está o carnaval aí, está o povo rodando, está as baianas para lá, para cá, não é isso? Mas o negócio não é, o nosso barco está no meio desse mar, desse vento. O negócio é aquilo que nós colocamos dentro do nosso barco. O que você tem colocado dentro do teu barco. O que nós temos colocado dentro do nosso barco, irmão. A coisa é séria, por quê? Porque Saul, ele está achando o seguinte, foi por causa do povo, aí ele vai botar a culpa no povo, aí Deus, mas a ordem foi para você, Saul, não foi o povo. Deus te chamou para ser o líder, e eu estou
aleluia, nessa situação por causa do povo, de você, a situação da ordem é, o Senhor vai dizer, porém a Samuel ele vai dizer, porventura, o Senhor, Ele tem prazer em holocausto, em sacrifício, como que obedeça a minha palavra. Aleluia. O que é mais importante para você, Samuel, é você ouvir o povo ou você cumprir a minha palavra? Então o Senhor está dizendo o seguinte, a minha palavra é que tem que ser cumprida, não é aquilo que você ouve. E como aprendizado, irmão, como ministério, como igreja, o que nós temos ouvido, aleluia, vai decidir o nosso futuro. Dá ouvido àquilo que Deus tem colocado pela palavra. É porque ouvir de Deus, não existe isso, irmão. Deus, Ele confirma pela palavra. O Senhor está falando, é o povo que vai te tirar, é a minha palavra que vai te levar onde eu quero. Deus está falando para o povo, a minha palavra vai levar o povo a cumprir a promessa. Olha só o que seria de Saul se ele ouvisse aquilo que Deus tinha mandado. O que seria de Saul se ele ouvisse o que Deus tinha mandado? Ia ser, na Bíblia estaria escrito, e cumpriu Saul o que Deus falou através de Josué e de Moisés. Olha só, a palavra, a história poderia ser diferente se ele cumprisse pela totalidade. E uma das dificuldades da nossa época é cumprir tudo pela totalidade, irmão. E o que nós podemos dizer aqui, aleluia, que o Senhor ele vai dizer através de Samuel, pela palavra, eu quero que você obedeça. Somente isso. Aleluia. O que importa é você sacrificar, você pegar aquilo que não era ter pego, ou você obedecer a minha palavra. Aleluia. E o Senhor vai dizer, porque, verso 23, porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e por porfiar, e como iniquidade de idolatria, porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou para ti, para que tu não sejas rei. Deus está falando, eu te rejeitei porque você não obedeceu a palavra, e isso foi imputado por rebelião. Olha só o que a palavra ela vem dizendo. Nos capítulos seguintes, o Senhor ele vai usar Samuel e vai dizer o seguinte, olha, traz para mim Agag, esse aí que está escondido aí, para completar a obra. Deus vai usar Samuel vai pegar a espada e vai ferir Agag, e vai despedaçar Agag perante o Senhor em Gilgal. Isso aqui é fora. Quem não foi lá e ele despedaçou Agag, irmão, para cumprir a palavra. Deus está falando da mesma forma que agiu de covardia, matou mulheres, matou criança. Deus está chegando com a justiça dele, falando, Agag não vai ficar vivo diante dessa afronta, porque mexeu com o povo de Deus. Aí vai dizer, porque Saul naquele momento ele vai sair, porque ele teve dó. Samuel ele vai sair porque ele teve dó de Saul, e o Senhor se arrependeu de puser a Saul. Capítulo 16. Essa é uma introdução, só para a gente poder falar aqui sobre por que chegou a ser atormentado, por que ele está sendo atormentado e por que Deus vai levantar Davi. Capítulo 16, o Senhor ele vai dizer o seguinte, Samuel, pega o teu vaso, ou seu chifre, no hebraico, de azeite, e vem, eu vou te enviar a Jessé belemita e aos filhos que tem provido de um rei. Samuel, ele vai, enche o vaso de azeite e vai em direção à casa de Jessé. Quando ele chega à casa de Jessé, e eu vou adiantando, quando ele chega à casa de Jessé, os anciões que estão ali começam já a ficar tremendo. Começa a tremer e dizer, é de paz a tua vida, Samuel. E ele vai dizer, é de paz.
Porque o profeta é assim, irmão, aonde chega, aonde coloca o pé, Deus ele vai, aleluia, confirmando a palavra, e vai, sabe que Deus é com ele, que Deus está falando por ele, aleluia. A mesma coisa quando você sai para a rua para visitar, a pessoa fala: pastor, senta aqui na minha casa aqui, já que chegou, vamos fazer uma oração, ora aí, aleluia, abençoa, aleluia, minha casa, abençoa meus filhos, vem, entra. É a mesma coisa, aleluia. Aqui Samuel ele chega, mas Samuel, pela palavra, aleluia, vai nos dizer que como o povo andava, o povo já tremia. Glória a Deus. Já sabia que estava no erro, já tinha. Então já vinha Samuel chegando, aleluia, naquela situação, e ele vai sacrificar. O Senhor chama a casa de Jessé. E nessa situação, irmãos, aqui todo mundo conhece a história. Chega Eliabe, ele vê Eliabe, e não é esse. O Senhor ele vai dizer no versículo de número 7: Samuel, não atente tu para a aparência, nem para a altura dele, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Aleluia. Não confunda uma coisa com a outra. Aqui o Senhor está dizendo o seguinte: olha, o homem ele está olhando, aleluia, para o estereótipo e vendo o que? Beleza. Aí o homem está vendo o que? Ele é forte, esse aí é apto. Mas o Senhor não está vendo isso. As qualidades do Senhor é mais profunda. Deus ele quer algo mais profundo. Aí o Senhor ele vai dizer o seguinte: olha, esse aí eu rejeito, passa esse. Aí vai vir um outro irmão, Abinadab. Abinadab também ele vai ver e vai ser o seguinte: passa Abinadab. Samar, tampouco esse eu não tenho escolhido, passa. Vem os filhos de Jessé, 7 filhos de Jessé. Davi era o 8º. Aonde está Davi? Davi está apacentando as ovelhas. Verso de número de 11, do capítulo 16. Apacentando as ovelhas. E disse Samuel a Jessé: olha, envia, manda chamar, manda mensageiro, e ninguém vai sentar enquanto Davi não chegar. Davi chegando, todo mundo senta, mas enquanto ele não sentar, aleluia, não chegar, ninguém vai sentar. O Senhor manda trazer Davi. Primeira coisa e qualidade de Davi: Davi era ruivo, formoso e semblante e de boa aparência. E vai dizer o seguinte: levantou-se e ungiu, porque esse mesmo é. E o Senhor falou para ele fazer, aleluia. E ele pegou o vaso, ungiu na presença dos seus irmãos, e depois daquele dia o Espírito de Deus não saiu de Davi. Aqui vai dizer: se apoderou o Espírito Santo de Davi. E então Samuel levantou e tornou-se a Ramá. Samuel poderia no seu coração nessa hora, aleluia, ver o que aconteceu com Saul, mas ele vai e vê o que Deus vai fazer com Davi. Deus está ungindo Davi e enchendo ele com o seu Espírito Santo. O Espírito que vem sobre Saul é o Espírito enviado, pelo qual vai assombrar a vida dele. Porque isso aqui é interessante, porque Deus ele vai permitir que ele seja rei, mas por causa da desobediência, agora Deus vai permitir que também ele seja tocado. Uma das coisas que nós devemos vigiar no dia de hoje, irmãos, é que Deus não é Deus de brincadeira. Nós não estamos brincando de ser crente, ou estar passando um período na igreja, ou vir para somente mais um culto, não. O Senhor está falando para Saul, aleluia, executar a ordem. Na desobediência, Deus permite que venha a consequência. E a consequência é que o espírito maligno, o espírito enviado para atormentar a vida de Saul. E o que vai acontecer é que os criados, isso aqui eu até marquei na minha Bíblia, os criados de Saul que disseram:
que eles estavam com o espírito mau. Os criados de Saul, aqueles que estavam perto deles, discerniram que ele não estava bem. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. O que nós podemos perceber aqui na palavra, aleluia, que por parte dos seus criados, seus próprios servos, puderam dizer o seguinte: olha, tem um homem aí que sabe tocar harpa. Será que quando esse espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então tocará a sua mão, te achará melhor, mas melhor não é ter paz. Se você for ver até o versículo no capítulo de número 23, Davi ele vai se apresentar, ele vai tocar, mas ele não vai sentir paz, ele vai sentir alívio. Está escrito na Bíblia, capítulo 23, versículo 23. Saul sentia alívio, mas Saul não tinha paz. Alívio e paz são duas coisas diferentes. Remédio e cura são duas coisas diferentes. Remédio ele vai te trazer alívio, mas o Senhor te traz a cura. Pode te trazer alívio passageiro, mas o Senhor ele te dará a cura. O que vai dizer aqui que quando chega Davi, vai dizer que um dos jovens vai dizer o seguinte: olha, tem esse filho de Jessé Belemita, qualidade, ele é valente. Porque, irmãos, nós estamos aqui falando sobre esperança que liberta, e nós estamos falando de uma libertação aqui, precisa de libertação. Saul precisa de libertação, e a esperança que tem é um homem que é valente. A esperança que tem é um homem aqui, aleluia, que é animoso. E é um homem aqui que é um homem de guerra. Será que já chegou aqui? Aqui tem homens de guerra, tem mulheres de guerra, tem mulheres animosas, tem homens animosos. Aqui está dizendo, aleluia, que ele é valente, não é covarde, aleluia, mas é aquele que se coloca em disposição para poder ir à frente. A Bíblia está dizendo o seguinte aqui: esse homem lá na casa de Jessé, ele é sisudo em palavras, e vai dizer mais, quando ele chega ele tem presença. Quando ele chega, ele tem presença onde chega. E vai dizer na Bíblia, melhor que todas as qualidades, Jesus é com ele. Aonde ele passa, o Espírito Santo é com ele. A Bíblia está dizendo o seguinte: qualidade daquele que traz esperança, aquele que está com Deus, irmão. A prova está comendo, mas ele é corajoso. A situação está indo, mas ele tem uma palavra de Deus na boca. A situação parece que os guerreiros estão vindo, aleluia, está vindo cercando, mas ele é homem de guerra. Ele tem estratégia de Deus para poder ir para a guerra. Pega aqui se você quiser. Deus está levantando homens e mulheres que tenham qualidades, e isso vem pela presença de Deus. Só vem isso pela presença. Tem que ter presença. Tem que ter presença de Deus. Tem que ter o Espírito. Tem que ter o Espírito Santo na vida do crente. Aqui vai dizendo o seguinte: então envia Davi. Eu vou falar, irmão. Aleluia. Eu vou falar aqui. A Bíblia está dizendo o seguinte: que quando chega Saul e Davi está lá, vai dizer o seguinte: manda dizer a Jessé. Dizer o quê? Que esse menino que chegou aqui, esse jovem que chegou, não vai voltar mais não, porque ele tem que ficar aqui comigo aqui. Vai dizer a Jessé, vai mandar mensagem para ele, aleluia, vai dizer o seguinte: ele vai ser meu pajem de alma, porque ele tem presença. Deus está com ele. Saul já não estava mais com a presença, mas quem estava com a presença, aleluia, presta atenção aqui que eu vou te falar. Sabe por
por que no teu trabalho as pessoas chamam para você ficar perto? Sabe por que lá na tua vizinhança a pessoa chama para você ficar perto? Sabe por que quando você anda na rua a pessoa fala, vem para cá, chama para você ficar perto? É porque tem presença de Deus, pastor Florentino. É porque a presença de Deus está na vida do crente. É mito e a céu em paz. A presença de Deus quando chega, até o ímpio tem que reconhecer. Até quem não tem Jesus vai falar, traz aquele que tem a presença. Traz aquele que tem a presença. Traz a mulher de oração que tem a presença. Porque eu sei que ela vai orar e o demônio vai sair em nome de Jesus. É ou não é, irmão? É assim mesmo. Eu lembro uma vez que estava na casa do Senhor. E o Edgar, se estivesse aqui, ele ia confirmar isso. Ele foi junto. Quando ele chegou numa casa de um jovem que estava dentro do banheiro, e a mãe foi correndo na igreja para poder falar o seguinte: olha, me ajuda por favor, porque meu filho está dentro do banheiro, está com uma faca na mão e não deixa a gente entrar, e eu estou com medo de acontecer alguma coisa. A gente foi naquela casa, o menino lá dentro, a porta fechada, aquela porta de madeira, e a gente do lado de fora, abre em nome de Jesus, abre em nome de Jesus, irmão, a gente empurrando aquela porta. Quando a gente entrou ali naquele banheiro, o menino deu um salto, estava maior do que isso aqui, não, acho que era parecido com a altura dessa aqui. Ele deu um salto que quebrou a luz, aquela lâmpada quebrou a luz e se escondeu, e com o vidro quebrado, que tinha quebrado o vidro, e com outra faca na mão. Aí vai, em nome de Jesus, vai perdendo força agora em nome de Jesus, vai perdendo força agora em nome de Jesus. Aí ele foi já caindo, aí falou assim, em nome de Jesus, já tirando o que estava ali, agora em nome de Jesus, sai agora em nome de Jesus. Depois saiu, pegamos, levamos ele até o sofá na sala, colocamos lá na sala. Sabe o que isso aconteceu com a tua vida? Porque você desobedeceu a palavra do Senhor. Volta para Jesus hoje. Voltou para Jesus. Foi lá para a igreja, a palavra testemunho. Tem que ter a presença. Quem tem a presença de Deus, irmão, Deus vai te usar para você expulsar demônios, para você curar em nome de Jesus, porque é pela palavra. Pela palavra. Aleluia. O mundo espiritual é real. Não brinca com as coisas de Deus. O mundo espiritual é real. Quando vai dizer a palavra do Senhor aqui, que veio Saul, ele vai se apresentar e vai chamar Davi para perto. Olha que interessante, aqui ele pergunta quem é o pai de Jessé. Ele pergunta aqui quem é Davi e da onde veio, e ele pede para poder ficar, mas mesmo assim ele não conhecia Davi. Ele não conhecia Davi com tudo aquilo que ele vai, por quê? Você vai ver nos capítulos seguintes que quando, aleluia, Davi ele vai para a sua casa, ele tem a responsabilidade com o seu pai, vai para a tenda, aleluia, de Saul, vai para o seu pai, começa a guerra com os filisteus. A Bíblia vai dizer, aleluia, que nessa guerra é 40 dias, se apresenta, os irmãos já conhecem Golias, altura de 6 côvados, cabeça com capacete de bronze, vestia escama com peso de couraça, tinha tudo de bronze, a sua espada era de ferro, a sua lança era de ferro, também a lança ela tinha um tecelão grosso. Vai dizer aqui que neste momento o povo vê o tamanho, vê o jeito desse homem e vê que acabou a esperança, irmão, para Israel. Então, e agora como é que vai ser? E ele só vai dizer o seguinte: ó, tem eu que sou filisteu,
Agora apresenta um de vocês, não precisa entrar em guerra nós toda. Vamos fazer uma batalha aqui. Vamos fazer, quem é daí de Israel, manda um. E aqui eu vou representando. E quem perder vai ser escravo. E vai dizer agora aqui que o povo recebe a palavra com medo, temendo. Mas o homem que está cheio de Deus, irmão, aleluia, diante da situação, Davi, ele vai voltar para a ovelha do seu pai. O seu pai manda de volta para poder encontrar com seus irmãos na peleja. Vai dizer a Bíblia no capítulo 17 em diante, aleluia, que ele vai se encontrar ali com seus irmãos, se desvia de Eliabe. Aí, por causa que, o que você está fazendo aqui? Eles ficam irados, mas ele fala: o que eu tenho a ver, rapaz, contigo? Eu estou vendo aí se levantando, né, esse filisteu. Então por que razão você está fazendo isso? Se desviou. Aí ele vai dizer o seguinte: olha, me dá essa oportunidade, não desfaleça, Saul, o coração. Verso 32, não desfaleça o coração de ninguém por causa desse homem, não. Ele irá à peleja e eu vou à peleja com ele. Vai dizer o verso 33, mas tu é moço, rapaz, e ele é homem de guerra desde a mocidade. Aleluia. Mesmo, irmão, com a situação dele ter falado, aleluia, de ter ali ficado com ele, ele vai dizer o seguinte: olha, você pode até me chamar de moço, mas veio o leão e o urso, e eu tomei, ele queria pegar minha ovelha, e eu peguei e feri eles. Eu peguei pela boca, eu levantei eles, peguei na barba, peguei na boca e feri e matei. E vai dizer a Bíblia no verso 37, então Davi, o Senhor, aleluia, livrou do leão e do urso, e ele livrará da mão desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai embora e Deus seja contigo. Aleluia. Porque você de muitos é o primeiro que se apresenta aqui com essa valentia. Você de muitos aí do exército, que está antigo aí, é o primeiro que se levanta para poder falar: eu vou lá, eu vou fazer. Aleluia. Irmãos, não importa. Olha, aqui está dizendo que os 3 irmãos, Eliabe, Samar, Abinadab, eram os mais velhos. Poderia um dos 3 chegar para Saul e falar o seguinte: eu vou. É o mais velho da casa. E vai dizer o seguinte: a recompensa era boa. Por quê? Vai dizer: olha, quem ferir, verso de número 25, vai ter a filha do rei, vai ser isento de imposto, e a casa do pai desse homem aí não vai pagar nada. Olha só, tudo de bom. Poderia alguém se apresentar, mas olha só o que a falta de esperança faz. Olha só o que o medo faz na vida da pessoa. Eles viram o gigante e falou: pode ter tudo isso aí, mas eu não vou não. Mas o Davi, ele está vendo o seguinte: rapaz, mas vocês são povo de Deus, mas vocês são um povo escolhido. Ele vai dizer: esse homem aí é um circunciso. Davi, ele já tinha na mente, irmão, ele já tinha na sua mente, foi o seguinte: Deus é com o povo de Israel, pode vir qualquer um que Deus vai livrar. Ele vai falar o seguinte aqui, aleluia. Saul, ele vai vestir Davi, mas não dá certo. Aleluia. Vai vestir Davi, mas não vai dar certo. Davi pega aquilo, tira. Ele só pega o quê? O cajado. Pegou o seu cajado na mão. Pegou o seu, escolheu 5 feixes no ribeiro. Pegou o alforje de pastor que trazia a saber o suão. Lançou a mão na sua funda e foi chegando-se ao filisteu. Aleluia. Ele era gentil, aleluia, mas o Senhor, aleluia, fez ele de um homem valente. Aleluia. Davi, você não vê timidez, é por isso que em Apocalipse vai dizer que os tímidos não vão entrar no reino dos céus. Aleluia. Ele não tinha fraqueza. Aleluia. Naquele momento ele viu que o povo precisava de alguém que fosse com Deus e com ele. Aleluia. Davi, ele pegou diante do filisteu e falou o seguinte: tu vem até mim com espada e com lança, e eu,
aleluia, vou diante de você no nome do Senhor dos Exércitos, e o Senhor dos Exércitos você tem afrontado, hoje mesmo Ele entregará você na minha mão, eu vou te ferir, aleluia, vou cortar a tua cabeça e o teu corpo eu vou dar, aleluia, paisagens do céu e da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todo mundo vai ver, toda a congregação, aleluia, do Senhor saberá que Deus salva. Aleluia, toda a congregação do Senhor vai saber que Deus livrou Israel. Aleluia, Deus salva não com espada nem com lança, porque Deus é a guerra, Ele vai entregar você na minha mão. Aí você pensa, aleluia, que a espada de Davi, aleluia, era algo extraordinário. Não, Davi, ele vai pegar a pedra, ele vai pegar o cajado. Aleluia. Para nós, aleluia, como crentes, como igreja, qual é as nossas armas? Não é pegar a espada que está no mundo, mas é pegar o joelho de oração. Aleluia, qual é a espada? É pegar a palavra, aleluia, e ir diante da guerra e falar: o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as maravilhas do Senhor e desolações que tem feito na terra. Ele faz aqueitar as águas, Ele faz aqueitar os reinos. Aqueitai-vos e saber que eu sou Deus. Serei exaltado entre a terra, serei exaltado diante do meu povo. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia. O que vem aí é Golias, mas eu vou em nome de Jesus. O que me chama a atenção, irmão, é que ele veio, não demorou muito, porque o que Deus queria agir era coisa rápida ali. Ele pega a lança e aquela pedra vai na sua testa e afunda. E a morte vem na vida de Golias, e Deus, aleluia, pega a espada, aleluia, que está em Golias, e ele perde a sua cabeça naquele momento para mostrar o poder de Deus na vida de quem serve ao Senhor. Deus, aleluia, nessa hora vai honrar Davi, aleluia, e vai mostrar para o povo o que é um homem de esperança e um homem que anda com Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus. O segredo, meu irmão, de Davi é ser servo. O segredo de Davi é ser obediente. Qual é a diferença de Davi para Saul? São muitas. Davi, ele obedece a ordem. Saul, de todas as maneiras, tenta matar Davi. 2 vezes o espírito maligno entra nele, ele lança a lança e ele se desvia Davi. Ele vai agir com astúcia e vai mandar: vai lá pegar os prepúcios, 100 prepúcios dos filisteus. Em vez de trazer 100, Davi traz 200 para mostrar que Deus é Deus. Então, o que Deus ele vai fazer, o que Deus ele precisa e que a palavra vai nos dizer é que nós sejamos, irmãos, no meio da dificuldade, valorosos, valentes, homens que têm a palavra. E Deus, aleluia, está levantando nesta igreja homens e mulheres de palavra. Deus, aleluia, Ele passa no arraial, aleluia, e separa homens para a guerra. Deus passa no arraial e chama mulheres para a oração. Deus passa no arraial e chama homens e mulheres para ir, aleluia, aonde muitos não querem ir. Ninguém queria
Deus, aleluia, precisa de nós, para que nós, aleluia, façamos a sua obra em obediência. Na verdade, nós precisamos de Deus para que fazemos a obra do Senhor em obediência. E o que nós precisamos entender, irmãos, aqui Davi, em todo momento, para ter essas características de homem de Deus, aleluia, nesse momento, ele obedeceu o pai, ele obedeceu até Saul, naquele momento, ele obedeceu todos aqueles que estavam, aleluia, debaixo ali, como autoridade, sabendo do seguinte: vai chegar o momento que Deus, aleluia, vai me usar, aleluia, que Deus, aleluia, vai fazer o que apraz, e a obra do Senhor foi feita, e Deus deu esperança a Israel. Glória a Deus. Fecha teus olhos, vou fazer essa oração e vou terminar. O que o Espírito Santo de Deus falou no meu coração, aleluia, nessa tarde, mais ainda, aleluia, foi isso, irmãos. Que ele queria falar muito mais no teu coração. Não deixa que as águas do mundo venham entrar no teu navio, venham entrar na tua casa, venham entrar na sua família. Aleluia, Senhor Deus, eterno Pai. O Senhor chama, capacita, enche. É o Senhor que enche do teu espírito. Não era a harpa, Senhor, era o Espírito do Senhor que estava em Davi, que quando tocava a harpa, o espírito maligno saía. Oh, Espírito Santo, nos enche do teu espírito, porque, ó Pai amado, a nossa necessidade, ó Pai, que é sentir, ó Pai, o teu poder, e no momento, meu Pai, certo, o Senhor vai nos usar para aquele que precisa. A igreja, ela precisa ser cheia do teu Espírito a todo momento, a toda hora, Senhor. Seja alta as suas vestes e nunca falte o azeite sobre a sua cabeça. Que nunca venha faltar o azeite, ó Pai, da nossa cabeça. Que nunca falte o óleo da unção. Que a tua igreja venha ser um representante do céu na terra. Venha ser um agente de milagre na terra. Porque nós fomos chamados para ser valente, para ter palavra, para ter, ó Pai querido, um representante, um embaixador do céu, de Cristo, para esta nação. Sacerdotes, ó Pai querido, ó povo adquirido, para poder, ó Pai, ser usado, ó Pai amado, nessa terra. Muitos vão sair para esse carnaval, para a festa da carne, mas tem, Senhor, ainda 7.000 que não se prostraram. Ainda tem um povo, ó Pai, que busca a palavra. Ainda tem um povo que busca na oração. Ainda tem Davi, ó Pai, que está escondido nas ovelhas. Oh, aleluia. Nos enche do teu poder, Pai, para cumprir o teu chamado. Oh, meu Pai, eu recebo. Quem recebe, levanta a sua mão. Receba do Senhor em nome de Jesus.